Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é conteúdo complementar da nossa série de aulas sobre conjuntos. Essa série está totalmente disponível em uma playlist aqui no canal. Eu vou deixar o link dela no primeiro comentário fixado. Se você não assistiu essas aulas, eu sugiro que você assista. Vai agregar muito ao seu conhecimento matemático e vai te dar uma maior tranquilidade para você entender tudo o que vai ser falado aqui nessa aula. Clica aí no gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aqui o seu comentário e compartilha esse vídeo com a galera toda. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e se fortalecer cada vez mais aqui no YouTube. Eu fico feliz, claro, e te agradeço muito por isso. A aula de hoje é sobre conjuntos numéricos. Falaremos sobre 5 conjuntos. Primeiro, conjunto dos números naturais, de forma aí bem sugestiva, representado por esse símbolo que se assemelha muito à letra N. O conjunto dos números naturais é formado pelos seguintes elementos, esses números que você vê aí na sua tela. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Perceba que esses números são usados corriqueiramente no nosso dia a dia para se referir a quantidades e contagens. Por essa razão, em alguns livros de matemática, os números naturais também são chamados de números de contagem. Tendo isso em vista, note que números decimais e números negativos, eles não fazem parte do conjunto dos números naturais, porque é impossível que esses números venham a se referir a quantidades. Por exemplo, ficaria muito sem sentido eu te dizer que eu possuo menos 3 canetas. Note que o número menos 3 não pode se referir a quantidades, por isso ele não é natural. Ficaria igualmente sem sentido se eu te dissesse que eu possuo 4,7 canetas. Note com isso que 4,7 não pode se referir a quantidades, não pode ser usado em contagens. Então, números decimais e números negativos não são naturais. Portanto, os números naturais são esses que você vê aí na tela, o 0 e todos os números positivos exatos. Segundo conjunto, conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado pelos seguintes elementos. Para começar, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Note que esses números aí em destaque são todos os números naturais. Sim, todos os números naturais são também números inteiros. Mas observe que nem só de números naturais é formado o conjunto dos números inteiros. Nós também temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. Esses valores que você vê aí em destaque são todos os opostos dos números naturais. Confira aqui a veracidade dessa informação. 1 e menos 1, valores opostos. 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4, 5 e menos 5 e assim sucessivamente. Então, para resumir essa história, todo número natural, conforme você vê em destaque aí na tela, ou oposto de um natural é um número inteiro. Uma última coisa sobre os números inteiros é que esse conjunto é representado por esse símbolo que se assemelha muito à letra Z. Isso porque ele faz referência a uma palavra em língua alemã, Zahl, que significa número. Tá aí a razão. Terceiro conjunto da nossa aula é o conjunto dos números racionais. Para começar, bora pegar aqui a palavra racional, que dá nome a esse conjunto. A palavra racional vem de razão, sendo que razão na matemática significa divisão. Então, o conjunto dos números racionais tem alguma coisa aí a ver com divisão. Vamos ver o quê? Um número racional é todo número que pode ser resultado da divisão entre dois números inteiros. Essa é a hora que você fala: professor, quando eu olhar para a cara de um número, como é que eu vou saber que ele pode ser resultado da divisão entre dois números inteiros? Logo, aí eu vou saber que ele é racional. Como é que eu vou saber isso? E para lhe poupar esse perrengue, eu vou listar aqui 3 critérios. Se o número atender a um deles, ele é considerado um número racional, resultado da divisão entre dois inteiros. Primeiro, todos os números inteiros, eles são racionais. Certo? Se você olhar para a cara de um número e identificar ele como inteiro, você já sabe o que é um número inteiro, a gente acabou de falar desse conjunto. Se o número for inteiro, ele é racional. Por exemplo, para te provar isso que eu falei, eu vou tomar aí o número 4, que é um número inteiro aí aleatório.
E esse número, ele, conforme a definição de número racional, ele é resultado da divisão entre números inteiros. Note que ele é resultado de 4 dividido por 1, e isso se aplica a todo e qualquer número inteiro. Ele pode ser resultado da divisão dele mesmo por 1. Então, isso por si só já torna todo número inteiro racional, resultado da divisão entre dois inteiros. Isso vale inclusive para os números negativos. Se eu tomar aqui o menos 3, por exemplo, ele é resultado de menos 3 dividido por 1. Sempre um número inteiro é resultado da divisão dele mesmo por 1. Logo, um número inteiro sempre será racional. Esse é o primeiro critério. Segundo, todos os números decimais finitos após a vírgula, eles são racionais, como esses que você vê aí na sua tela. Quando eu digo finito após a vírgula, significa que depois da vírgula ele vai se encerrar normalmente. Isso porque tem números decimais que depois da vírgula tem repetição infinita de seus dígitos. Eles nunca terminam. Nesse caso aqui, em que os dígitos terminam normalmente, os números eles sempre serão racionais. Isso porque números dessa natureza podem sempre ser resultados de divisões expressas por frações decimais. Frações decimais são aquelas cujos seus denominadores são potências de 10, como 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. Esses números que você vê aqui na tela mesmo, eles são resultados dessas divisões. Eles podem ser escritos por meio de frações decimais da maneira que você vê aí na tela. 2,36, 236 centésimos. 12,48, 1.248 dividido por 100. 75,6.941, 756.941 dividido por 10.000. Se você tem dúvida de como escrever um número decimal na forma de fração decimal, a depender da época que você estiver assistindo esse vídeo, tem uma aula minha aqui linkada no card sobre isso, como escrever números decimais na forma de frações decimais. Então, números decimais finitos após a vírgula, eles sempre são resultados de divisões que podem ser expressas por frações decimais. Logo, por essa razão, todos eles são racionais. Então, visto o fato de que todos os números decimais finitos após a vírgula são racionais, vamos ao terceiro critério. Todos os números que são dízimas periódicas são números racionais. Dízima é um número decimal infinito depois da vírgula. Depois da vírgula, os dígitos se repetem infinitamente. Se a dízima for periódica, essa repetição infinita de dígitos segue a um padrão. Isso significa que vai ter um dígito ou um grupo de dígitos que vai se repetir infinitamente. Note esse valor mesmo aí no canto esquerdo da sua tela. 0,4444. O 4 ele é chamado de período. Ele é o dígito que se repete infinitamente depois da vírgula. Esse número é uma dízima periódica. Logo, ele é racional. Toda dízima periódica é racional. 3,55555. O 5 é período, é o dígito que se repete infinitamente depois da vírgula. 14,676767, 67 é o período. O grupo de dígitos que se repete infinitamente depois da vírgula forma o número 67. Todos esses valores são dízimas periódicas e todas as dízimas periódicas são números racionais. Todas elas, sim, são resultados de divisões entre dois números inteiros. Se você tem dúvida disso ou simplesmente não sabe o assunto, a depender da época também que você estiver assistindo esse vídeo, vai ter uma aula minha aqui em cima no card linkada sobre isso. Frações geratrizes de dízimas periódicas. Divisões entre números inteiros que geram dízimas periódicas como resultado. Então, recapitulando, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números inteiros, todos os números decimais finitos após a vírgula e todos os números que são dízimas periódicas. Se você seguir esses três critérios, você nunca vai errar o que é um número racional. Uma última coisa sobre os números racionais é que eles são representados por esse símbolo que se parece muito com a letra Q. Isso porque, como já dito, número racional é todo número que é resultado da divisão entre dois números inteiros. Resultado de divisão na matemática é chamado de quociente. Então tá aí explicado. Quarto conjunto da aula de hoje é o conjunto dos números
irracionais. Como o próprio nome já está dizendo, número irracional é tudo aquilo que não é racional. Então, todo número que tiver alguma daquelas 3 características que a gente acabou de ver, ele não é irracional. Só resta, então, uma única característica para que um número seja irracional. Ele deve ser um número decimal infinito após a vírgula e não periódico. Número decimal que depois da vírgula tem repetição infinita de dígitos, só que essa repetição infinita não segue a um padrão. Essa repetição ela é totalmente irregular e imprevisível. Por exemplo, a nossa constante matemática π é muito usada na geometria para calcular áreas de circunferências. Note que é um número decimal infinito depois da vírgula, só que a repetição de dígitos depois da vírgula não segue a um padrão, como nas dízimas periódicas. A gente não tem como saber qual é o próximo dígito aí depois desse 8. Isso, portanto, é uma dízima não periódica, como se diz, ou um número irracional. Outro exemplo de número irracional é a raiz quadrada de 2. Perceba, decimal, infinito depois da vírgula, e essa repetição infinita de dígitos não segue a um padrão, é irregular e imprevisível. Último exemplo, menos a raiz quadrada de 3, novamente um número irracional. Perceba que tem aí um sinal negativo e isso não vai mudar a história. Número decimal, infinito depois da vírgula e não periódico, essa repetição infinita de dígitos não segue um padrão, pode ter sinal negativo à vontade, continua sendo um número irracional. O último conjunto da aula de hoje é o conjunto dos números reais. Ele representa simplesmente a união de tudo que a gente viu aqui hoje. Todo número natural, inteiro, racional ou irracional é um número real. Sob uma perspectiva mais matemática, a gente pode dizer que o conjunto dos números reais é o conjunto união entre o conjunto dos racionais e dos irracionais. Isso significa todo número racional ou irracional é um número real. E fim da história. E a gente pode sintetizar todo o conteúdo apresentado nessa aula de hoje através de um diagrama de Venn, que é uma representação de conjuntos por meio de formas geométricas. O primeiro conjunto que nós vimos aqui na aula foi o conjunto dos números naturais. Ele será representado por essa forma geométrica azul. Vimos em seguida o conjunto dos números inteiros, sendo que todo número natural também é um número inteiro. Logo, essa forma geométrica aí para os números naturais vai estar totalmente inserida na forma geométrica para os números inteiros. Algo mais ou menos aqui dessa forma. Todo número natural é um número inteiro. Eu ainda posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Se você assistiu à minha série de aulas sobre conjuntos, especialmente a de relação de inclusão, você não vai ter dificuldade de entender isso aí. O terceiro conjunto que nós vimos na aula de hoje foi o conjunto dos números racionais. Lembre que todo número inteiro ele é racional. Logo, essa forma geométrica amarela para o conjunto dos números inteiros vai estar totalmente inserido na forma geométrica para o conjunto dos números racionais, que é essa forma verde aqui. Com isso, veja que o conjunto dos números naturais, representado por essa forma azul, por consequência, está dentro também da forma para o conjunto dos números racionais. Todo número natural é racional, todo número inteiro também é racional. Eu posso dizer isso como: conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Vimos também o conjunto dos números irracionais. Só que o conjunto dos números irracionais não tem nenhum elemento em comum com o conjunto dos números racionais. Não existe nenhum número que é racional e irracional ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. Então, a forma geométrica que vai representar o conjunto dos números irracionais não vai ocupar o espaço interno do conjunto dos números racionais. Nós vamos colocar aqui essa forma totalmente fora da forma que representa o conjunto dos números racionais. São duas coisas aí totalmente distintas. Eu ainda posso dizer isso dessa forma, que a interseção entre o conjunto dos números racionais e irracionais é igual a conjunto vazio.
Novamente, se você assistiu a minha série de aulas sobre conjuntos, você não vai ter dificuldade de entender isso aqui, que é operação entre conjuntos. Por fim, nós vimos o conjunto dos números reais, que é a união disso tudo aí. Todo número natural, inteiro, racional ou irracional é um número real. Então eu vou colocar aqui esse traçado vermelho que vai envolver todas essas formas geométricas, que vai envolver tudo isso que está aí dentro, e eu vou dizer que todos eles são números reais. Eu posso dizer novamente que o conjunto união do conjunto dos números racionais e do conjunto dos números irracionais vai dar o conjunto dos números reais. E para fechar o conteúdo da aula de hoje, eu quero trazer aqui algumas representações que caem recorrentemente em exercícios. Para isso, eu vou tomar aqui como exemplo o conjunto dos números naturais. Se eu pego o símbolo do conjunto dos números naturais e coloco aí um asterisco, esse asterisco significa a exclusão do número zero. Então, observe que nesse novo conjunto aqui embaixo, entre os seus elementos, não vai aparecer o número zero. Esse asterisco exclui o número zero do conjunto. Ele pode ser, inclusive, utilizado para outros conjuntos. Como, por exemplo, o conjunto dos números inteiros está aqui. Se eu chego aqui e coloco um asterisco, significa dizer que o número zero não vai aparecer aqui embaixo como elemento desse novo conjunto. O asterisco exclui o zero. Logo, aqui eu tenho conjunto dos números racionais excluindo-se o zero. Conjunto dos números reais excluindo-se o zero. Não faz sentido eu colocar esse asterisco aí para o conjunto dos números irracionais, tendo em vista que o zero ele não é irracional, ele não faz parte desse conjunto. E se ele não faz parte, não tem sentido eu excluir o zero de onde ele não faz parte, ok? Vamos a outra representação. Para isso eu vou tomar como exemplo o conjunto dos números inteiros. Eu vou colocar do lado de seu símbolo agora um sinal positivo. Esse sinal positivo significa dizer que eu estou excluindo do conjunto tudo que é negativo. Só vai ficar, portanto, zero e todos os números positivos no conjunto. Esse sinal positivo exclui do conjunto tudo que é negativo, mas ele deixa o zero, ok? O que exclui o zero é o asterisco. Eu posso, se eu quiser excluir o zero, colocar aqui um asterisco e esse sinal positivo. Veja que nessa circunstância sumiu o zero do conjunto por causa do asterisco e sumiu tudo que é negativo, em decorrência aí desse sinal positivo. Vai ficar, por exemplo, só aí os elementos que você está vendo em destaque. Então, a gente vai ter aqui conjunto dos números racionais excluindo-se os números negativos. Vai ficar só o zero e tudo que é positivo. Conjunto dos números reais excluindo-se os números negativos. E aqui, conjunto dos números irracionais excluindo-se os números negativos. Só vai ficar os irracionais que são positivos. Terceira e última representação, e para isso, claro, eu vou tomar como exemplo o conjunto dos números inteiros. Eu vou colocar do lado do símbolo dos números inteiros um sinal negativo. Isso significa que nós vamos excluir do conjunto todos os números positivos. Só vai ficar zero e todos os números negativos. Novamente, tá? O que exclui o zero é o asterisco. Esse sinal negativo não exclui o zero, tal como o sinal positivo não exclui o zero. Se eu quiser também excluir o zero aqui, o que eu vou fazer é colocar um asterisco. Fica um asterisco e esse sinal positivo. Exclui o zero e exclui tudo que é positivo. Vão ficar aí esses elementos que você vê em destaque. Daí, nós temos o conjunto dos números racionais, reais e irracionais. Todos eles com esse sinal negativo aí, representando a exclusão de todos os números positivos do conjunto. Visto tudo isso, galera, bora fechar essa aula fazendo um exercício a fim de colocar todo o conhecimento adquirido aqui em prática. Bora! Classifique as sentenças a seguir em verdadeira ou falsa. Letra A. 1,7 pertence ao conjunto dos números naturais. Logicamente, isso aqui é falso. Conforme vimos, números decimais e números negativos não fazem parte do conjunto dos números naturais. Eles são os números de contagem.
Os seus elementos são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Números decimais, a exemplo 1,7, não fazem parte, não pertencem ao conjunto dos números naturais. Letra B. Menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso é verdadeiro. Como nós vimos, o conjunto dos números inteiros é formado por todos os números naturais e os opostos dos números naturais. Menos 3, por exemplo, é o oposto de 3. 3 é um número natural. Nessa condição, menos 3 ele faz parte sim do conjunto dos números inteiros. Letra C. 2/5 pertence ao conjunto dos números racionais. Um número racional é aquele que pode ser resultado da divisão entre dois inteiros. Nós temos aqui exatamente uma divisão entre dois números inteiros, e a gente nem precisa saber o resultado dessa divisão. Se tem uma divisão entre dois números inteiros, isso aqui é sim um número racional. Verdadeiro. Letra D. Raiz quadrada de 3 não pertence ao conjunto dos números reais. Isso aqui é falso. Nós acabamos de ver que todo número racional ou irracional é sim um número real. E a raiz quadrada de 3 é um número irracional. Sendo assim, ele é um número real. Ele pertence sim ao conjunto dos números reais e é falso, portanto, o que se afirma na letra D. Letra E. Π, a nossa constante matemática, pertence ao conjunto dos números racionais. Quem estava atento aí na aula viu que o π foi mencionado como um número irracional, um número decimal cuja parte inteira vale 3 e a parte decimal é uma repetição infinita de dígitos e essa repetição infinita ocorre de forma irregular e totalmente despadronizada. Π, portanto, é um número irracional, logo é incorreto o que se afirma na letra E, de que ele é um número racional. Um número não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Letra F. 0,3333 pertence ao conjunto dos números irracionais. Para começar, isso aqui é uma dízima periódica, cujo período é igual a 3. E nós vimos que toda dízima periódica é um número racional. Então, é falso o que se afirma aqui nessa letra F, de que essa dízima periódica é um número irracional. Letra G. A raiz quadrada de 64, que por sinal vale 8, não pertence aos números irracionais. E isso está correto. 8 não é um número irracional. 8 pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser racional e, portanto, também real, mas nunca pode ser irracional. Então, isso aqui é verdadeiro, não pertence ao conjunto dos números irracionais. Letra H. Menos 4,727272 e por aí vai, pertence ao conjunto dos números racionais. Isso aqui é uma dízima periódica. Ah, professor, mas tem um sinal negativo aqui. Não importa, não deixa de ser dízima periódica por isso. E toda dízima periódica é um número racional. Portanto, isso aqui é verdadeiro. Letra I. Menos 63 sétimos. Nós temos aqui 63 dividido por 7. Isso é igual a 9. Portanto, menos 63 sétimos é a mesma coisa que menos 9. Então, a letra I está nos dizendo que menos 9 não pertence ao conjunto dos números inteiros. E isso, logicamente, é falso, porque menos 9 é o oposto de um número natural, que é 9. Todo natural e oposto de um natural, ele é sim inteiro. Portanto, é falso o que se afirma na letra I. Letra J. 0 pertence ao conjunto dos números naturais, só que alto lá. A gente colocou aqui um asterisco. Esse asterisco indica a exclusão do número 0 do conjunto. Se o número 0 for excluído, o 0 ele não pertence a esse conjunto. Então, está incorreto o que se afirma na letra J, de que o 0 pertence a tal conjunto. Então, isso aqui é falso. Letra K. Menos 5 não pertence ao conjunto dos números inteiros em que
só foi deixado os números positivos, além do número 0. Se todos os números negativos foram excluídos do conjunto dos números inteiros, em decorrência do uso desse sinal positivo, o menos 5 de fato não pertence, de fato não faz parte desse conjunto aqui. Portanto, é verdadeiro o que se afirma na letra K. Letra L. 0,08 pertence ao conjunto dos números racionais, só que alto lá tem esse sinal negativo aqui, indicando que só permaneceram os valores negativos e o 0, claro, porque não tem o asterisco aqui, então o 0 está ainda aí. Se só permanece os números negativos além do 0, tudo que é positivo foi excluído. Note que nós temos aqui sim um número racional, no entanto, ele é positivo, e se tudo que é positivo foi embora, ele também foi. Então, ele não faz parte aqui desse conjunto. É incorreto, é falso o que se afirma na letra L. Letra M. Π, que a gente já sabe qual é o valor, pertence ao conjunto dos números irracionais, só que se liga no sinal positivo. Só permanece aqui tudo que é positivo. O que é negativo foi embora. Aí o 0, professor? O 0 não, porque o 0 ele não é irracional. Então, ele não faz parte desse conjunto. Então, esse símbolo está aqui nos informando que tudo que é irracional e positivo faz parte desse conjunto. O valor de π tem essas duas características. Ele é irracional, como visto exaustivamente na aula de hoje, e ele é positivo. Então, isso aqui é verdadeiro. Por fim, letra N. 4,38 pertence aqui a esse conjunto. Ele é real, exclui-se o 0 e só permanece tudo que for positivo. Então, para que o 4,38 faça parte desse conjunto, ele tem que ser real, ok? Ele é real. Ele tem que ser diferente de 0, já que esse asterisco exclui o 0 da jogada. E ele tem que ser positivo. O 4,38 tem todas essas características, portanto, é verdadeiro o que se afirma aqui na letra N. Então, galera, quero agradecer a atenção de todos e o vídeo de hoje fica por aqui. Espero genuinamente ter agregado valor ao seu conhecimento matemático com essa aula. Desejo que Deus te abençoe e te proteja e, claro, nos permita estar aqui no próximo vídeo. Muito obrigado!